Embora seja uma doença nova, os fatores de risco da Covid-19 são conhecidos desde os primeiros casos: velhice, hipertensão, diabetes e outras doenças crônicas. No entanto, avanços na pesquisa mostraram que o sexo pode estar relacionado até mesmo aos casos mais graves da doença. Pacientes do sexo masculino têm maior probabilidade de desenvolver sintomas graves de Covid-19, além de um risco aumentado de morte. A explicação para esse quadro recai sobre os hormônios sexuais predominantes em homens e mulheres. Acredita-se que os androgênios interagem mais facilmente com o vírus, mas que os estrogênios são melhores para proteger o sistema imunológico. Como se dá a relação androgênios x coronavírus? Diferenças no sistema imunológico entre homens e mulheres são conhecidas por contribuir para diferentes respostas a doenças infecciosas. Embora algumas associações com maior morbidade, como hipertensão, doenças cardiovasculares e algumas doenças pulmonares crônicas, afetem mais pacientes masculinos, o sexo pode ser um fator agravante em várias doenças, incluindo Covid-19. Em colaboração com a emissora norte-americana CNN, BMJ Global Health analisou dados de 13 dos 20 países com os casos mais confirmados da doença, em 20 de março de 2020, e constatou que o número de homens mortes causadas por Covid-19 em todos os países foi a comparação é maior para números femininos. Os dados mais recentes apresentados na tabela deste artigo são atualizados continuamente e estão disponíveis em Global Health 5050.org Covid-19. A data do relatório é obtida da fonte usada para cada país e a data em que os dados desagregados por sexo para o número de casos e mortes foram disponibilizados pela última vez. Os dados foram compilados em 20 de março de 2020. A análise pressupõe que os níveis de androgênio podem facilitar a infecção por coronavírus e exacerbar sintomas, como aqueles observados em pacientes do sexo masculino. Os coronavírus invadem as células anexando suas proteínas de pico viral ao receptor 2 da enzima de conversão da angiotensina e ativando a proteína S por meio de TMP. RSS2, TMP. RSS2 é um gene que está envolvido em vários processos, como câncer e infecções virais. O receptor de andrógeno que regula TMP. RSS2 na próstata também regula o gene em outros tecidos, como os pulmões. Isso explicaria os maiores riscos que os pacientes do sexo masculino representam quando infectados com o coronavírus. Como a TPA pode reduzir os riscos da Covid-19? O tratamento de privação androgênica, TPA, que geralmente é realizado em pacientes com câncer de próstata, tem sido apontado como um aliado na luta contra o coronavírus. Como ajuda a reduzir os níveis de TMP/RSS2, o tratamento pode bloquear ou diminuir a gravidade da infecção viral em pacientes do sexo masculino, bem como reduzir as complicações dos sintomas causados por Covid-19. Um estudo publicado pela Annals of Oncology dividiu os pacientes com câncer de próstata em dois grupos. O primeiro era composto por pacientes que tomaram TPA e o segundo, por pacientes que não fizeram TPA. A pesquisa descobriu que apenas 4 dos 5.273 pacientes que receberam TPA desenvolveram infecção por coronavírus, e nenhum desses pacientes morreu. Comparando o número total de casos positivos de SARS-CoV-2, os pacientes com câncer de próstata que receberam TPA tiveram um risco significativamente menor de infecção do que os pacientes que não receberam o tratamento. O estudo mostra, portanto, que os pacientes com câncer de próstata submetidos a TPA às vezes estão mais protegidos contra infecções e a gravidade dos sintomas de Covid-19. No entanto, é importante ressaltar que os estudos são inconclusivos. Novas pesquisas devem ser feitas em breve para confirmar a exatidão das informações. Atenção! As medidas preventivas precisam continuar. Como vimos, a pesquisa levantou a hipótese de que há menos chance de infecção e piora dos sintomas de Covid-19 em pacientes com câncer de próstata submetidos a TPA. No entanto, esses pacientes devem continuar a seguir todas as medidas preventivas recomendadas pelas autoridades de saúde. Além disso, é importante que todo paciente esteja ciente de seu papel no combate ao coronavírus e faça sua parte na prevenção. A doença atinge um maior número de pessoas. Por mais que o TPA possa mitigar a gravidade da doença, esses pacientes ainda podem transmitir o vírus para outras pessoas. O que achou do artigo? Aproveite para me seguir no Facebook e Instagram,
Twitter e no YouTube para acompanhar nossas dicas, novidades e conteúdos. Até o nosso próximo artigo!